Vamos abrir a carta aos Filipenses, no capítulo 4, amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, amém. Então vamos ler. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, existe, seja o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por a palavra do Senhor? Aleluia. Podemos nos assentar? Nós vivemos num tempo que nós vemos no mundo atual inúmeras igrejas, né? Se você abrir ali o Facebook ou o YouTube, nós somos ali bombardeados com inúmeras palavras. Tem gente que ama ouvir as palavras do Facebook e do YouTube, e tudo bem. Mas qual será que é o padrão da igreja para nós? Qual é o padrão de conduta de vida cristã que o Senhor tem para nós como igreja? E eu me questiono muitas vezes, porque a gente fica procurando o modelo de igreja ideal. Nossa, precisa fazer isso para que a igreja cresça, precisa fazer aquilo para que haja conversão. Mas será que é isso? Não é a bondade, não é a misericórdia de Deus que faz tudo isso? Nós vemos aqui uma igreja em Filipos. É uma igreja aparentemente pequena. Filipos era uma cidade que ficava ali perto de Roma. Inclusive, Filipos era uma cidade que que era ali habitada por romanos. Então, era conhecida como uma pequena Roma. Então, um dia, nós vamos ler isso lá em Atos, capítulo 16, nós vamos ver que Paulo, um dia, ele é levado pelo Senhor para evangelizar e ali implantar uma igreja. E como foi isso? Porque uma colônia romana, ela provavelmente não tinha judeus. E Paulo, toda vez que ele ia para uma cidade, ele procurava uma sinagoga, porque ele queria ali evangelizar, ele queria ali falar da palavra de Deus. Mas em Filipos não havia essa sinagoga. Então Paulo ele é direcionado a Filipo. E quando ele está em Filipo, ele no caminho encontra uma mulher que era piedosa, que era temente ao Senhor, mas ainda precisava encontrar o verdadeiro Jesus. E o nome dela é Lídia. Então, quando
quando Paulo está em Filipe, ele encontra essa mulher chamada Lídia, e ali Paulo ministra a ela. Ela é convencida pelo Espírito Santo, e ali ela se converte, ela se batiza, e imediatamente ela fala: então agora vamos lá para minha casa. E eu acredito que ali nasce a igreja de Filipos. A Bíblia não informa isso, mas provavelmente acredito que foi aí que nasceu então a igreja de Filipenses. Então, Paulo, nesse caminho, eu estou citando isso para vocês entenderem como iniciou a igreja ali. E Paulo, ao caminho da casa de Lídia, quando ele está ali, né, no caminho para chegar até a casa de Lídia, acontece aquele episódio onde ele encontra uma moça que estava ali escravizada e fazia adivinhações, e ele expulsa os demônios que aquela mulher tinha. Então, o que acontece nessa cidade? Essa cidade é impactada pelo evangelho, pelo amor do Senhor. Não precisou Paulo fazer nenhuma peripécia, ele só obedeceu ao chamado do Senhor. E ali se formou a igreja do Senhor, porque ele obedeceu ao Senhor, ele foi e anunciou a palavra do Senhor, ele foi e evangelizou e a pessoa se converteu, ele foi, orou e a pessoa foi liberta. E a igreja do Senhor é isso. Então ali criou-se a igreja, né, fundou-se ali, implantou-se a igreja de Filipenses. E essa igreja, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, é algo assim que me deixa, falo, meu Deus, né? Paulo realmente, ele tinha encontrado o verdadeiro evangelho, ele tinha realmente, de fato, se convertido. Porque a Bíblia diz que ele estava preso. Nós não sabemos se ele estava preso em Roma. A maioria dos estudiosos afirma que ele estava preso em Roma. Mas isso não muda muita coisa. O que é importante saber é que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso. E algo que deixa, por que eu falo que eu fico assim surpresa com o testemunho de Paulo? Porque em todo tempo você vai ler as cartas aos Filipenses, ele vai falar: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, ou regozijem no Senhor. Aqui há no coração de Paulo uma motivação que levava ele a se alegrar a Deus por aquela igreja, se alegrar a Deus pela obra que o Senhor estava fazendo naquela igreja. Uma igreja que aparentemente era pequena, nós não sabemos porque era uma colônia, porém aquela igreja estava crescendo e ela era uma igreja amorosa, era uma igreja que amava a Paulo. Porque nós vamos ver também, quando a gente lê a carta aos Filipenses, Paulo, ele recebe a visita de Epafrodito. Epafrodito era um cooperador da igreja de Filipenses, que vai até Paulo quando ele está preso e leva doações, leva alguns itens para Paulo. E quando o Epafrodito chega lá, ele é acometido por uma enfermidade e que ele quase morre. E Paulo, quando ele acontece isso com Epafrodito, o coração dele fica, meu Deus, né? O servo do Senhor vem fazer a obra dele e ele fica doente, mas para a glória de Deus, Epafrodito é curado e depois ele pode voltar e levar esta carta. Alguns dizem que quem levou essa carta para os Filipenses foi Epafrodito. Então nós vemos aqui, por que Paulo se alegrava? Porque ele via o agir de Deus em todas as circunstâncias, amém? E nós podemos ver aqui o modelo, o padrão de uma igreja que amava ao Senhor e também era obediente à palavra do Senhor e aos ensinamentos que Paulo ensinou a eles. Por isso, eu gostaria que nós voltássemos e lêssemos aqui o capítulo 4, verso 1. Vamos ler novamente, somente o versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Então, Paulo aqui, ele começa a dar algumas orientações para a igreja
de Filipenses. Se nós formos, vocês forem ler, depois vocês leiam. A carta aos Filipenses tem somente 4 capítulos. E o capítulo 4, ele é tipo uma recapitulação dos capítulos anteriores. E Paulo aqui, olha, ele reforça: amados e muito saudosos, minha coroa, sim, amados. Então, Paulo demonstra que ele amava aquela igreja, que ele amava, por isso ele podia ensinar. A gente só pode ensinar ou orientar alguém se a gente ama. Então, quando nós nos obedecemos à palavra do Senhor, nós temos que amar. E aqui Paulo, ele tem esse amor. Só que o que eu quero chamar a atenção neste versículo é que ele diz: sejais firmes no Senhor. O que é ser firme? Ser firme é permanecer constante no Senhor, né? A gente vê hoje, infelizmente, muitos de nós, alguma situação acontece na minha vida, nas nossas vidas, a gente está todo fervoroso, daqui a pouco acontece uma situação, aí já desanima. Fala assim: eu vou vir toda quarta-feira. Aí acontece uma situação, eu já não venho. Então eu sou a pessoa inconstante que não é firme, ela é levada pelas circunstâncias. E Paulo, ele está exortando aqueles irmãos não serem levados pelas circunstâncias. Porque ser cristão, ter uma vida cristã, uma conduta de um cristianismo, de uma igreja que quer prosperar, uma igreja que quer crescer, ela precisa ser firme e constante no Senhor. Não é possível nós queremos ser um cristão que um dia está lá todo animado e outro dia está assim. Isso não é ser firme no Senhor. E como nós alcançamos essa firmeza no Senhor? Paulo, ele nos exorta, e aí a gente vai ver lá no capítulo 1, do 6 ao 9, vamos ler. Paulo, ele já tinha alertado aos irmãos sobre o comportamento deles. Então ele diz assim, a partir do capítulo 1, a partir do verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense que de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é testemunha de Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia e de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor. Paulo aqui ele diz, ele sabe que não é fácil ser firme, mas ele estava dizendo que aquele que começa a boa obra, ele há de completar. Mas para que essa obra se complete, a gente precisa estar pleno no conhecimento, buscando a vida em oração, buscando o conhecimento e buscando a verdade, buscando ter realmente uma vida que condiz com o que ele nos tem ensinado. Não adianta nós lermos algo aqui e não praticarmos. A palavra de Deus, ela já nos ensina, nos exorta. E a palavra de Deus, ela é o guia das nossas vidas. Nós precisamos estar respaldados e nós só vamos ser firmes se nós vivermos na palavra de Deus. O sim, sim, não, não. Não dá para viver como as ondas, que uma hora está para lá, outra hora está para cá. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Lá nos evangelhos, eu não lembro exatamente o endereço, mas diz que uma casa, para ela ser firme na rocha, uma casa para ela estar alicerçada, ela precisa estar firmada na rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Para sermos firmes, nós precisamos estar firmes no Senhor. Amém? Paulo também, ele nos dá aqui outra recomendação de como uma igreja precisa viver
E ele diz assim no versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evódia e Sintique é a única vez que o nome delas são citados aqui. Eu não sei, né? Se fosse nos dias de hoje, as irmãs iam ficar bravinhas. Como assim? Só cita o meu nome para ainda me chamar a atenção. Porque Paulo está chamando a atenção das duas. Vamos voltar a ter um relacionamento. E aí ele pede ajuda para os irmãos, porque ele dá testemunho dessas irmãs. Evódia e Sintique não eram duas irmãs ali que deviam ter se convertido naquele dia. Não, porque ele fala que elas juntas se esforçaram com ele. Com certeza, quando ele esteve ali, elas eram aquelas ajudadoras e lutaram para que o evangelho fosse pregado ali. Então eram duas servas do Senhor. E Paulo, ele faz questão que essas mulheres se reconciliem para que elas possam dar bom testemunho. Então não é possível. O que nós podemos ver aqui? Porque quando você vai ler ali como eu disse, Paulo ele está recapitulando. Então no capítulo 2, ele fala da importância, vamos ler também, sobre a importância da igreja caminhar em unidade. Amém? Vamos ler a partir do verso 1. Capítulo 2, verso 1 em diante. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, todo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Paulo, então, ele já tinha falado sobre a importância de que cada um considere o seu irmão mais importante do que ele. Quando há essa consideração no nosso meio, quando há consideração no meio da igreja, não existe o porquê nós ficarmos de lado, porque com certeza, quando Paulo, eu posso estar conjecturando, mas quando Paulo ele diz, irmãos, ajudem aí Evódia e Sintique a se unir, porque com certeza tinha a turminha da Evódia e a turminha da Sintique. Provavelmente tinha a panelinha de uma e a panelinha de outra. E Paulo ele está falando, olha aqui, vamos desconstruir isso, né? Vamos se juntar e concordemente vamos ter um pensamento só. A unidade, precisa haver a unidade. Ele exorta que não tem partidarismo, não tem o porquê um se achar melhor que o outro no meio do cristão. A igreja do Senhor não é para fazer a nossa vontade. Não é a vontade da Leandra, não é a vontade do Davi, não é a vontade do Adilson. É a vontade do Senhor que precisa prevalecer. E o Senhor, Ele quer que nós andemos em unidade. Então, Paulo, ele diz isso. E algo que fala assim, para tacar na cara assim, e o nome deles estão no livro da vida. O que significa isso? Você vai ter que morar com ela lá no céu. Se a gente não pode conviver aqui com o irmão, como que a gente vai conviver na glória com ele? Com os nossos irmãos? Se você tem uma diferença, a gente precisa resolver isso aqui e agora. Não dá para a gente ficar... Porque quem perde com isso? O reino. E pensar diferente, gente, eu penso diferente que muita gente. A minha cabeça é meia... Só que eu tenho que respeitar, porque eu sou irmã em Cristo de vocês. Então não é o meu achismo, não é a minha vontade. Não é o meu eu, não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a vontade do Senhor. E nesse momento, nessa igreja, nós víamos que Paulo estava exortando a eles a viverem de modo digno do Senhor. E como era este modo digno?
viver em concordância com a vontade dele. Não é a minha, não é a sua, não é vontade, não é, né? E aí, o que eu acho também algo lindo de Filipenses, que ele cita Jesus como o maior humilde. Jesus era Deus e não usurpou ser igual a Deus. Ele não usurpou, porque ele podia ter falado: eu tenho a mesma autoridade que Deus, então eu não vou morrer aqui não. Mas ele não fez isso. Então aqui revela que nós como cristãos precisamos nos vestir de humildade. Para conviver, para sermos igreja do Senhor, é necessário nos vestir da humildade. Amém? Outra exortação de Paulo para esta igreja, para que ela viva a palavra dele, ele diz assim, a partir do verso 4: Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrei-vos. Isso é algo que, como eu disse, essa carta aos Filipos, é uma carta que fala sobre a alegria. E Paulo, ele convida estes irmãos a ser alegres independente da circunstância. Não é a condição de circunstâncias, porque Paulo estava preso, que era o fundador da igreja. Com certeza, estes homens eram perseguidos e eles estavam ali sofrendo com a perseguição, mas eles precisavam se alegrar no Senhor, independente de qualquer situação. Amém? Outra exortação de Paulo a essa igreja é, verso 5: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Eu fui pesquisar, né? Porque moderação em algumas Bíblias está falando sobre amabilidade. Então significa que moderação e amabilidade é bem diferente. Mas aqui nesse texto que eu li, o autor ele fala que significa uma palavra do grego que denota magnanimidade. O que significa isso? Magnanimidade. É um coração perdoador, um coração generoso. E Paulo então exorta estes homens a ter um coração perdoador, um coração generoso, que revela a sua atitude através dos homens. E o que é marcante neste texto, que Paulo diz, de todos os homens. Não é só da igreja a qual eles faziam parte ali, entre os irmãos de Filipenses. Não, de todos os homens. Seja a sua moderação conhecida diante de todos os homens. A nossa vida como cristã não abrange somente essas 4 paredes. A nossa vida cristã, ela contempla o nosso trabalho, ela contempla a nossa casa, ela contempla a nossa família. Então, nosso testemunho, a nossa moderação, o nosso comportamento de ter um coração perdoador, ela contempla todas essas esferas da nossa convivência, dos nossos relacionamentos. Então, Paulo ele está dizendo aqui, não adianta ser bonzinho, ser amável só ali com os irmãozinhos da igreja ou com aquele que é fácil de amar. Não, a gente tem que ser amável, ter magnanimidade, que é uma palavra difícil de falar, né? Mas para todos os homens, o nosso testemunho ele precisa revelar a Cristo através da nossa vida para todos os lugares que nós fomos, principalmente no meio daqueles que ainda não conhecem Jesus, né? Não é fácil, porque você perdoar aquele que te ofende, aquele que faz piadinha da sua fé, aquele que muitas vezes contraria o que você fala, não é fácil, né? Se fosse fácil, Paulo não estaria exortando aquela igreja a viver dessa forma. E nesta noite, o Senhor fala que nós também temos que ter essa postura diante das pessoas, diante de todos os homens. Um coração amável, um coração moderado,
que revele a graça e o amor de Cristo aonde nós formos. Amém? Porque também, se nós formos ler no capítulo 3, por que Paulo estava exortando, né? Porque no capítulo 3, existia ali, eu não vou ler, mas no meio da igreja, estavam se levantando homens que estavam falando mentiras, querendo pregar religiosidade, um legalismo, falando que tinha que se circuncidar, porque os romanos, eles não eram circuncidados. Então, eles queriam ali pregar que aqueles homens, para serem de Jesus, eles precisavam se circuncidar. E isso era legalismo, porque Jesus, ele não mandou ninguém se circuncidar, né? Então Paulo, ele estava falando, toma cuidado, não seja moralista como estes homens. Seja amáveis, amem as pessoas para que elas encontrem Jesus através das suas vidas. Amém? Então nós precisamos, como cristãos, não querer impor moralismo no meio cristão, mas sim a verdade de Jesus. Amém? Vamos continuar no verso 8 e 9, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vivemos, como eu disse, numa sociedade que nós somos bombardeados por inúmeras informações, né? Eu disse que por igreja, mas se você pegar hoje a internet, você vai ver coisas que trazem em nosso coração a ansiedade. O que é a ansiedade? Né? Existe a ansiedade natural. Eu vou me preocupar. Nossa, o que eu vou fazer amanhã de almoço? Isso é uma preocupação natural de todo ser humano, preocupar com coisas palpáveis que nós podemos resolver. Mas a ansiedade, ela é aquilo que é uma preocupação que nós não podemos fazer nada para resolver, porque a gente se preocupa e a gente não vai conseguir resolver aquilo pela nossa preocupação. Um exemplo, né? Eu vou usar o meu exemplo. A Sofia está lá, estudando lá do outro lado, e eu vou ficar preocupada. Será que a Sofia comeu hoje? Será que a Sofia dormiu hoje? Será que a Sofia está com isso? Eu não vou conseguir, né? Eu sou mãe, é uma preocupação normal. Mas se eu ficar só me preocupando e não fazer nada para isso, eu não vou resolver. Então, o que eu preciso fazer? Minha filha está lá, Senhor. Então, me colocar diante do Senhor e falar: Senhor, a Sofia é tua, ela está lá. Eu vou chorar, lógico. Ela é tua filha, antes de ser minha filha. Então, cuida dela. Então, nossas preocupações, o nosso anseio, as nossas ansiedades, elas não são minimizadas. Eu não estou minimizando as nossas preocupações. Mas não adianta nada nós nos preocuparmos com coisas que nós não vamos conseguir resolver. Não adianta nada eu ficar me preocupando e eu não colocar diante de Deus. Outra situação, eu descubro que eu estou com uma enfermidade. E aí, ao invés de eu orar e falar: Deus, me ajuda a decidir sobre esta enfermidade, se eu devo procurar o médico, coloca médico. Não, eu fico ali sofrendo. Eu estou doente, isso. Não adianta, tem coisas que a gente precisa colocar diante de Deus e orar. E Ele, que é o dono da paz, Ele vai colocar a paz nos nossos corações. Ele que dá a paz, Ele é o dono da paz. Ele é o dono das coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, é óbvio que existe a ansiedade, que é uma patologia, e para isso existe a medicina que vai cuidar das pessoas que têm essa ansiedade e que ela não pode ser ignorada, porque uma pessoa que tem essa doença, que é, né, diagnosticada com uma ansiedade, ela precisa ser cuidada pelos médicos, porque por mais que ela deseje, por mais que ela tenha esse anseio de ser curada, é o Senhor que vai. O Senhor, Ele pode sim fazer, mas Ele deu também a nós homens capacitados para nos ajudar. Não é pecado fazer terapia, não é pecado tomar remédio. Até eu vi uma mulher, ela falou assim: é tão simples, né? Quando alguém descobre que tem
problema de pressão arterial, ela vai lá e começa a tomar o remédio da pressão e tá tudo bem. Ela sabe que ela vai ter que tomar pro resto da vida. Muito difícil a pessoa que tem hipertensão que vai parar de tomar remédio. Mas quando ela descobre que ela tem uma doença que é, né, psiquiátrica ou psicológica, aí ela resiste, ela não quer se medicar, porque ela acha que aquilo é algo que é pecado, sei lá, né? A sociedade impõe essas coisas nas nossas cabeças e a Bíblia não fala nada sobre isso. Aqui essa ansiedade que Paulo está retratando é porque os cristãos ali, eles estavam preocupados. Como seria o futuro da igreja? Porque Paulo estava preso. Quem seria o próximo que estaria cuidando da igreja? Quem ajudaria ali para que a igreja não acabasse? Era uma preocupação real? Era. Nós temos preocupações reais? Sim. Mas adianta só eu me preocupar? Não. Eu tenho que ir diante do Senhor e lançar essa preocupação diante do Senhor. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Amém? Vamos abrir em Mateus também, no capítulo 7, que Jesus ele fala sobre nós lançarmos os nossos pedidos e as nossas petições diante dele. Amém? Vamos lá, capítulo 7, a partir do verso 7. Mateus 7, a partir do 7 até o 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. Amém? Então, nós somos convidados a pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai. E ele aqui, fala, se os homens que são maus conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, que sou bom, que sou aquele que é dono de todas as coisas, se você pedir, eu não vou te dar. Então, é uma exortação que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições. Elas são reais? Muitas vezes são. Lógico que é real. Você acha que Deus não sabe que eu, como mãe, fico com o coração apertado porque minha filha está longe? Ele sabe. Só que não vai adiantar eu ficar chorando. Ai, minha filha está longe. Ai, que saudade. Não vai adiantar, porque eu sei que é o Senhor que tem cuidado dela. É o Senhor que tem sustentado ela. Como Ele tem sustentado cada um dos nossos filhos. Eu sei que muitas vezes os filhos crescem e eles começam a tomar decisões. E nós, como pais, é natural que a gente quer intervir nas decisões dos nossos filhos. Mas eles cresceram. E eles também precisam tomar as decisões deles. E vocês, como pais, somente podem fazer o quê? Orientar também, mas orar principalmente e pedir para que Deus lhe dê essa paz que Ele concede. Amém? E finalmente, no verso 8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. Amém? Então Paulo aqui ele encerra. O evangelho, ele é praticável. Ele tem que produzir em nós mudanças. Eu não tenho como só ser um ouvinte da palavra de Deus. Eu preciso ser um praticante. A palavra de Deus, ela precisa provocar em nós
um desejo de sair daquela porta e ser diferente. Não é possível nós ouvirmos a palavra de Deus e ela não produzir em nós o desejo de sermos diferentes, o desejo de promover atitudes que sejam diferentes da que nós tínhamos antes. Se você, roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você falava palavras torpes, não fala mais. O evangelho, ele precisa provocar isto em nós. Ele precisa produzir em nós atitudes que sejam respeitáveis, que sejam puras, que sejam justas, que sejam virtudes que promovam o louvor do Senhor sobre nossas vidas. Não dá para nós continuarmos andando dia após dia, tendo a mesma atitude, produzindo as mesmas coisas. Nós precisamos, através do Evangelho de Jesus, ser confrontados e mudarmos a nossa postura. Termos uma postura diferente. Não dá para a gente entrar aqui, ouvir a palavra do Senhor e sair da mesma forma que nós entramos. Nós precisamos mudar de postura, praticar a palavra do Senhor. E Paulo, ele exorta estes irmãos. Vocês têm ouvido, vocês ouviram, vocês já caminharam comigo. Então parem de ficar preocupados com este mundo e comecem a viver de modo digno, onde o nome do Senhor seja glorificado através das suas vidas. E a Bíblia, ela vem nos ensinar, a igreja do Senhor é isso, é viver de modo digno, que a nossa conduta, a nossa prática seja relevante diante dos outros homens, diante desta sociedade. Nós não vamos ser relevantes se nós continuarmos fazendo as mesmas práticas de um homem comum que não conhece o amor de Jesus. Se nós queremos que Jesus seja conhecido e que ele seja relevante nas nossas vidas, nós precisamos mudar de postura, precisamos mudar de pensamento, precisamos ter um pensamento que concerne com a palavra de Deus. Amém? Vamos nos levantar e orar ao Senhor, porque esta palavra é uma palavra que confronta as nossas vidas a vivermos de modo digno diante da igreja, diante dos homens. E isso, como Paulo diz, isso não é, eu esqueci de citar, mas no verso aqui, que também é uma coisa tão assim, passa até despercebido. Paulo, ele diz assim, no verso 5, no finalzinho: perto está o Senhor. E por que ele fala isso? Algumas pessoas dizem que é porque Jesus está voltando. Mas eu entendi, através do estudo da palavra, que ele quer dizer: você consegue ser um homem moderado e viver dessa forma que aqui está sendo citada, em todo o texto, porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós. Ele está em nós. Ele está conosco. Por isso nós podemos sim mudar de postura, mudar de conduta, buscar ser diferente do que nós éramos outrora, Nós podemos viver assim, não porque é a nossa força, mas é o Senhor operando em nós. Amém? Então vou pedir para o Ministério do Louvor vir. Mas eu quero que nós oremos ao Senhor enquanto eles vêm, mas antes deles começarem a cantar, vamos orar ao Senhor. Se você pode olhar, nós vimos aqui várias condutas que Paulo está nos exortando a ter uma postura diferente, como reconciliar, ter uma vida firme, com constância, uma hora sem ter esses altos e baixos, viver uma vida de constância, de firmeza, sim, sim, não, não. Paulo também nos orienta através da palavra, para que se nós tivermos algo contra o nosso irmão, nós precisamos nos reconciliar. E se você é um irmão que está aí, vendo essa situação, ele também nos convida a ajudar estes irmãos a se reconciliarem. Paulo também, ele nos exorta
a nos alegrarmos dele, a nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos na presença do Senhor. Ele também nos convida a ter uma vida digna, uma vida moderada, que revele ao Senhor a todos os homens. Que nós possamos rever a nossa vida e ver se nós temos tido essa postura de generosidade, de um coração perdoador, amável, que tem revelado Cristo aonde nós fomos. Que o Senhor possa trazer à sua memória, se você tem sido este cristão que vive de modo digno, que tem pensado, que tem praticado a palavra do Senhor, que você tem lançado sobre ele as suas preocupações, que você tem orado, você tem confiado nele. Amém?